Bom dia, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Eu sou o pastor João Pereira e sou pastor da Igreja Batista Regular Emanuel, que fica na rua Irani Almeida de Menezes, sem número, no conjunto João Paulo II, em João Pessoa, Paraíba. Se você quiser mandar alguma mensagem para mim, o meu e-mail é o prjpereira@yahoo.com.br. Se você quiser, mande a sua mensagem e a gente se comunica. Bem, então vamos para mais uma reflexão da palavra do nosso Deus. Nós vamos ler então um texto que se encontra no primeiro livro de Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 7. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim a palavra do nosso Deus. Samuel, 1 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 ao 10. Então vieram os homens de Queriate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, do outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Queriate Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Baalins e ao Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai a todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvido. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Senhor Deus, oramos para que todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo sejam abençoadas com a Tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, meus amados, minhas amadas, meus amigos, minhas amigas, hoje nós vamos falar como ter vitória contra os inimigos, ou sobre os inimigos. O texto nos leva a um tempo em que o povo de Israel estava em guerra contra os filisteus, que foi um povo que sempre foram inimigo de Israel. A gente vê muitas passagens na Bíblia dos filisteus atacando Israel. Então tem sido um povo que contendia fortemente com Israel, a ponto de tirar toda a paz de Israel. E o profeta Samuel, nessa época, ele julgava o povo, como também ele guiava o povo espiritualmente, o povo de Israel espiritualmente, a se voltarem para Deus, Mas isso estava acontecendo o quê? Pelo povo de Israel ter se afastado dos caminhos do Senhor, ter se desviado do Senhor. Então o inimigo certamente atacava constantemente o povo. Então é como se a ovelha que está sem o seu pastor, então ela está sujeita aos lobos ou aos inimigos, que não são lobos, mas todos os inimigos. E assim estava o povo de Israel, sem o seu supremo pastor,
os inimigos então atacavam. E os filisteus eram um desses inimigos que não dava paz a Israel, né? E até hoje, segundo alguns historiadores, alguns acreditam que os palestinos são descendentes dos filisteus, né? E que são os povos que ainda hoje travam batalha contra o povo de Israel. Mas apenas isso é suposição, não tem nada de concreto. Então o fato aqui é que Israel estava afastado de Deus e como eu já falei, né, sem o Supremo Pastor, as ovelhas ficam à mercê dos inimigos. E já estavam aí então com 20 anos, já se passava 20 anos de ataque contra o povo de Israel, e o povo de Israel estava sofrendo, estava cansado. 20 anos, não são 20 dias, né? São 20 anos de sofrimento sob ataque, de forma que o povo ficava com medo. O povo, até para ir para os campos, saíam com medo. E muitas vezes eles plantavam e não tinham o direito de colher, porque o inimigo vinha lá e tirava-lhe então o fruto do seu trabalho. E você pode ver no versículo 2, diz: sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a congregação ou toda a casa de Israel pelo Senhor. Então 20 anos de sofrimento, ao ponto do povo se lamentar, pelo sofrimento que estavam passando, e eles clamavam, né? Eles clamavam nas suas lamentações ao Senhor Deus. Então o profeta aqui, Samuel, ele sendo o guia espiritual do povo, então ele aconselha o povo a tomar algumas atitudes. E essas atitudes era que mudaria então o rumo da vida do povo. Mudaria completamente a situação do povo de Israel, que estava como se fosse, estava sob ataque constante do inimigo, cercado pelo inimigo, sofrendo as consequências dessas batalhas, fraco, sem Deus e sem quem o apoiasse. Não tinha aliados, estavam sozinhos. Então Samuel ele aponta aqui algumas atitudes para que o povo tomasse, e assim teria o apoio de Deus e a vitória contra o inimigo. Então é como também o mundo está passando hoje. Alguns não querem entender, não querem aceitar, não querem olhar para o lado espiritual das coisas, mas o mundo está sofrendo um ataque por um inimigo poderoso, né? E não só por um inimigo, mas por vários inimigos, porque nós estamos hoje vivendo um momento de pandemia pelo Covid-19 ou novo coronavírus, mas isso não quer dizer que só existe essa enfermidade. Existem muitas enfermidades que continuam matando o povo, continuam atacando o povo, continuam fazendo o povo sofrer. Então, há uma questão que muitas vezes as pessoas não querem entender, mas é a questão espiritual, ou seja, o afastamento de Deus. Porque quando a pessoa se afasta de Deus, os inimigos atacam, e um desses inimigos é Satanás. E uma das artimanhas de Satanás, ou das armas de Satanás para atacar o povo de Deus, é através das enfermidades, através de sofrimento, através de muitas coisas, de tentações, de provações, para que o povo até morra, chegue a morrer, porque a Bíblia diz que o ladrão ele veio para matar, para roubar e para destruir, e esse é o ladrão, Satanás, que ele é o ladrão da paz, da vida, da saúde, como a gente pode ver em toda a Bíblia sobre os ataques de Satanás contra o povo. Então, hoje nós estamos sofrendo o ataque de vários inimigos, e sozinhos não conseguiremos vencer, meus queridos. É claro que ninguém sozinho, por mais forte que seja, alguém está dizendo: eu sou forte, eu sou atleta, a minha saúde está 100%, tenho uma imunidade muito boa, mas meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, ninguém é forte o bastante para vencer determinados inimigos, principalmente o inimigo que você não pode ver, o inimigo invisível. Então nós estamos sob o forte ataque dos inimigos, e sozinho não podemos conseguir, e temos que recorrer à força superior, ao único Deus que pode nos salvar, ao único Deus que pode lutar em nosso favor, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, quais são as atitudes que você
deve tomar, que todos devem tomar diante desse ataque dos inimigos para que possa ter a vitória. Então a primeira atitude sugerida aqui pelo profeta Samuel ao povo de Israel é se converter de todo o coração a Deus. Se converter de todo o coração ao Senhor Jesus Cristo. No versículo 3, Samuel diz: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então veja que a recomendação aqui do profeta de Deus, da palavra de Deus, é se converter de todo o coração. Ou seja, é dar meia volta no caminho que você está indo. Talvez você esteja caminhando numa direção que não é a direção que Deus recomenda, que não é o caminho do Senhor, é o seu caminho escolhido, é o caminho que você escolheu, é por onde você quer andar. É tanto que se alguém vai falar para você alguma coisa, você não aceita, não quer aceitar conselho, não quer aceitar repreensão, porque o seu caminho não é o caminho apontado pela palavra de Deus para você seguir. Então a Bíblia diz aqui que você deve se converter de todo o coração, e essa conversão inclui tomar atitudes fortes, tomar atitudes fortes, decisivas. Isso é como, por exemplo, tirar ídolos. Eu já preguei isso em outras mensagens, já citei essas coisas, mas a conversão de todo o coração significa você tirar ídolo da sua vida que está te atrapalhando na adoração a Deus, que está tomando o lugar de Deus na tua vida. E esse ídolo pode ser muitas coisas, pode ser um objeto, pode ser até mesmo uma estátua ou um símbolo aí de alguma entidade que você acha que é espiritual, ou um cantor, uma cantora, um jogador, seja lá o que for. Você põe essas coisas diante de você como mais importante, você só fala dessas coisas, tudo essas coisas que estão na sua frente, ou uma pessoa em si que é o seu ídolo. Tira isso da sua vida, meu amado, minha amada, e coloca Jesus em primeiro lugar na tua vida. Se converta de todo o seu coração. Tire tudo isso que atrapalha a tua comunhão com Deus, o teu andar com Deus. Porque muitas coisas atrapalham o andar, o caminhar das pessoas com Deus. E isso são ídolos, são coisas que impedem que Deus ande com vocês. Então você deve tirar essas coisas da sua vida e ande com Deus. Prepare, ou seja, e também preparar. Além de tirar esse ídolo, agora eu vou me preparar. Tirei tudo isso que ofende a Deus, e agora eu vou preparar o meu coração para servir só a Jesus. Veja que o versículo 3 deixa bem claro isso, que o seu coração deve ser plenamente, ou seja, completo, todo, exclusivo de Jesus Cristo. Só para Jesus Cristo. Olha, então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração, o versículo 3 de 1 Samuel 7, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e serve a Ele só. Olha aí. E vos livrará da mão do filisteu. Então Deus está dizendo aqui na sua palavra que você prepare o seu coração para servir só a Ele, só para Jesus. O seu coração tem que ser só de Jesus. Porque a Bíblia diz que buscai ao Senhor em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Por isso que nós temos que adorar em primeiro lugar a Jesus. Temos que colocar Jesus em nossa vida com prioridade. Isso inclui os seus mandamentos, a sua palavra, os seus ensinamentos. Porque se você diz que tem Jesus no seu coração, mas não segue o seu ensinamento, então você é um mentiroso, uma mentirosa. Você não está fazendo aquilo que você diz. Não adianta você postar nas redes sociais versículo bíblico, frases bíblicas, se o seu coração não é todo de Jesus. Se seu coração não é preparado só para Jesus, e se você não serve só a Ele, porque você muitas vezes diz que é de Jesus, fala muito de Jesus, mas você diz que é devoto a um outro santo, a uma outra santa,
que você tem uma religião que é religiosa, que faz isso, faz aquilo, então você não serve só a Jesus. Então a Bíblia diz que você deve servir só a Jesus. Fazendo assim, ele vai livrar você dos seus inimigos. Veja que no finalzinho ele diz aqui: e vos livrará das mãos dos filisteus. Ele disse ao povo de Israel que se eles se congregassem ao Senhor de todo o coração, tirasse todos os ídolos e preparasse o coração para servir só ao Senhor, eles seriam livres dos inimigos. É assim como você poderá ser livre de qualquer inimigo que está atacando a sua vida ou está na iminência de te atacar. Faça isso para que você tenha vitória. Se converta de todo o coração ao Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, o profeta Samuel aconselha ao povo aqui a se congregar para louvar ao Senhor. No versículo 5 de 1 Samuel capítulo 7 diz assim: disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Então Samuel disse: olha, vocês se congreguem, se juntem em Mispa e eu vou orar ao Senhor por vocês. Então, se você quer liberdade, quer vitória sobre o inimigo, se converta de todo o coração, prepara o seu coração para servir só ao Senhor Jesus Cristo e se congregue. Agora, se congregar como, pastor? Se congregue, meu amado irmão, através de uma verdadeira conversão. É claro que depois que você tomar essa atitude de se converter verdadeiramente, de todo o coração, então você deve procurar um grupo de verdadeiros adoradores, porque são esses adoradores que a Bíblia diz que Jesus procura, que o Pai procura. São os verdadeiros adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Você vê aqui em João capítulo 4, o versículo 22 ao 24, diz: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então olha o que Deus está dizendo na sua palavra. A verdadeira adoração é em espírito, meu amado. Por isso que muita gente pergunta: por que os crentes não têm imagem nas suas igrejas? É porque não, a Bíblia diz aqui que essa é a forma de adoração. É uma maneira espiritual. E a Bíblia diz que Deus é espírito. Você já viu algum espírito? Alguém já viu algum espírito? Se alguém disse que viu, é mentiroso. Porque o espírito, ninguém vê o espírito. O espírito, ele não aparece, ele não pode ser visto a olho nu. Só quando ele se torna corpóreo. E hoje nenhum espírito, a não ser Jesus Cristo, ou um anjo que Deus então determinar, pode se tornar corpóreo a mando de Deus. Mas fora isso, não tem como alguém ver um espírito. Então, quando você chegar numa congregação que alguém está dizendo: eu estou vendo um espírito diante de você, eu estou vendo uma pessoa assim, ou um anjo de branco, é mentira. É mentira, meu amado, minha amada. Por isso que você deve procurar uma igreja, se congregar numa igreja verdadeira, uma igreja séria, que tem verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque eu já vi muitos comentários de pessoas que dizem que foi para uma igreja e lá muita gente diz: olha, eu estou vendo isso, Deus está me revelando isso aqui que eu estou vendo diante de você. Uma certa vez eu estava na minha casa e estava tendo um culto de uma determinada igreja na frente da minha casa, e eu estava lá sentado lá na frente da minha casa só ouvindo, e eu escutei quando depois de um determinado tempo acho que o pregador disse que no momento que as pessoas estavam orando, ele viu um anjo passeando no meio do povo e colocou a mão na cabeça de uma pessoa lá e revelou isso. Meu amado, minha amada, isso é mentira. Isso é mentira. Isso são mentirosos que querem demonstrar poderes que não têm para atrair um certo respeito. Eles querem atrair respeito através de mentiras.
de se intitulando até algo que não são, como muitos se intitulam aí apóstolo, porque a Bíblia diz que apóstolo, todos os apóstolos são aqueles que viram Jesus, que foram enviados pelo próprio Jesus Cristo. Então os apóstolos de hoje são mentirosos, são falsos apóstolos, não são apóstolos nenhum. Então, se você quer ter vitória contra os inimigos, se converta de todo o coração e se congregue em uma igreja séria, a igreja que o centro do culto é Cristo, é Jesus Cristo, não o homem. Não vá para uma igreja para estar ouvindo testemunho de pessoas. Se quer, alguém quer contar testemunho, conte para você em uma outra ocasião, mas não no lugar da adoração. Não no lugar do culto da palavra de Deus, porque tem muitas igrejas que, ao invés de pregar a palavra de Deus, oferecem o púlpito para alguém chegar e dizer: eu fui um maconheiro, eu fui um drogado, e hoje eu sou isso. Olha, meu amado, minha irmã, se você quer contar isso, conte em uma outra ocasião, mas não na hora do culto. Porque a hora do culto é para adorar a Jesus Cristo, é cantar louvores a Jesus, e depois que cantar louvores ao Senhor Jesus Cristo, que ofereceu nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor Deus, ouvir então a sua palavra. A palavra que muitas vezes nos faz com que a gente entenda que estamos errados, que precisamos mudar de direção, mudar de atitudes. Muitas vezes a palavra bate forte em nossos corações e a gente tem que aceitar, mas tem gente que só quer ir para uma igreja que o pregador só fale coisa boa. Não, porque, meu amado, você vai ter uma bênção, Deus vai te abençoar nisso, vai te abençoar naquilo, e só quer ouvir coisa boa. Uma certa vez uma pessoa entrou na sala que eu trabalho, na época em que eu trabalhava, sabendo que eu sou pastor, e entrou na minha sala e disse: pastor, tem uma palavra para mim, porque está acostumado a sempre pedir uma palavra, e essas palavras que tem, aí a pessoa diz: o Senhor é meu pastor, nada te faltará, né? Muita gente só dá essa palavra, né? Aquele que habita no esconderijo do Senhor. Aí então, quando ela chegou e pediu uma palavra, eu disse: eu tenho, a irmã, eu lembro até dessa palavra que eu dei para ela, né? Foi em Atos 3,19, disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados o vosso pecado e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Essa é a palavra que eu tenho para você, minha amiga. Aquela mulher saiu da minha sala triste. Por quê? Porque ela queria ouvir o quê? Queria ouvir: aquele que habita no esconderijo do Senhor, na sombra do Onipotente descansará. Então tem muita gente, tem muitas congregações que só estão para agradar a quem vai para essa congregação. Ou as mensagens é só para alegrar o povo. São muitas vezes animadores de palco, iguais animadores de circo. Como eu já fui palhaço de circo, eu sei o que é ser animador de circo. A gente faz de tudo para as pessoas se animar e gostar do espetáculo. Hoje tem muitos pregadores que só estão fazendo isso, animando as suas igrejas, para que as pessoas saiam de lá: rapaz, que culto maravilhoso, que culto alegre. Mas a pregação da palavra que penetra na divisão da alma, que discerne os pensamentos do coração. Essa palavra que nós precisamos, irmãos. Essa palavra que nós precisamos, irmãs. Não só palavras agradáveis. Sim, tem muitos momentos que Jesus ele fala para nós. Tem muitas palavras que a gente está passando por um momento difícil, e Deus diz: olha, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isso nos conforta muitas vezes. Mas há muitas palavras que Deus diz: olha, se arrependa, se congregue, dê meia volta, se converta de todo o coração. Porque você diz que é crente, mas você não está agindo como um crente. Então toma uma atitude de crente e se converta de todo o coração. Não da boca para fora. Não de palavra, como Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, e em vão me adoram. E adoram ou praticam mandamentos de homens. Então faça isso. Após a sua conversão, de todo o coração, procure uma igreja séria, uma igreja que Jesus é o centro de todas as atenções, porque Jesus ele não divide a sua glória, o seu louvor com ninguém. Então não é apontar para alguém como uma estrela do culto, porque a estrela tem que ser Jesus. Em Isaías 43, versículo 8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome,
A minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, se você vai para uma igreja que vão apresentar imagem, que vão colocar a imagem na sua frente para você beijar, para você adorar, meu amado, minha amada, eu sinto lhe dizer isso. Você está sendo enganado. Porque Jesus disse que ele é Espírito. E os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai procura. Não adoradores físicos, de coisas físicas, de imagem, de qualquer objeto, mas em espírito. Então procura uma igreja para se congregar que tem a Bíblia como a regra de fé e prática. A Bíblia que é inspirada por Deus, preservada por Deus até o dia de hoje. A sua palavra, que crê nisso, que Deus preservou a sua palavra, que a Bíblia é a palavra de Deus. Procura uma igreja que ensine isso, que só ensine essas coisas. Só a Bíblia é a regra de fé e prática dessa igreja. Então, leve a sério a sua vida espiritual, não brinque com ela, porque Jesus não brinca, e só Ele é digno de toda adoração e de todo louvor. E em terceiro lugar, um outro conselho que o profeta dá para o povo. A gente viu que o primeiro foi se converter de todo o coração. O segundo conselho foi de se arrepender, aliás, de se congregar e para louvar o Senhor. E o terceiro é isso, é se arrepender de seus pecados e confessar a Jesus Cristo. Veja aqui no versículo 6, voltando para Samuel capítulo 7, primeiro livro de Samuel capítulo 7, no versículo 6 diz assim: E congregaram-se em Mispa, e tiraram água e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Então você veja que nesse versículo aqui, ao povo, após se congregar, eles fizeram o que? Eles tiraram a água. Aqui, essa atitude de tirar a água aqui é de jogar a água mesmo fora e o alimento, para então eles fazer um jejum, demonstrar que ali estavam prontos para jejuar, de tanto de alimento sólido como do líquido. Eles não iriam nem tomar água nem comer nada. Por quê? Porque eles se arrependeram de seus pecados. Depois que o profeta Samuel falou para eles: vocês devem se converter de todo o vosso coração, tirar esses ídolos que tem dentro de vocês aí, então vocês se congreguem e depois vocês se arrependam do que vocês fizeram. E é isso que nós devemos fazer. É isso que você deve fazer, meu amado, minha amada. Porque nós pecamos todos os dias. Ah, pastor, mas eu já sou crente. Sim, você é crente, eu também sou. Mas nós pecamos todos os dias porque nós somos pecadores. A Bíblia diz que nós somos pecadores. Por isso que lá em 1 João, capítulo 2, diz: filhinho, não pequeis. Mas se pecar, nós temos advogado diante do Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa propiciação. Ou seja, ele diz que nós não devemos pecar mais que a gente peca. E por isso que ele diz: se nós confessarmos, se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Mas se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Então eu sou pecador, você é pecador, é pecadora, todos somos pecadores. Por isso que nós temos que constantemente nos arrependermos, todos os dias nos arrependermos de nossos pecados, para que a gente possa vencer as batalhas contra o inimigo. É essa atitude que nós devemos fazer, meus irmãos. Então o povo aqui, ele jogou a água fora, tirou e se absteve de alimento para um jejum e seguiu os conselhos do profeta. Eles tiraram os ídolos da sua vida, se congregaram, se arrependeram, confessaram os seus pecados e se converteram ao Senhor. Veja que no versículo 4 diz assim: então os filhos de Israel tiraram dentre si os baalins, que eram ídolos, e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Então veja que eles tiraram todos aqueles ídolos que eles adoravam e serviram só ao Senhor. Então veja, e o versículo 6 diz que eles se congregaram em Mispa e tiraram água e a derramaram perante o Senhor e jejuaram aquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor. Ou seja, confessaram o Senhor. É isso que nós temos que fazer. É isso que você tem que fazer. Confesse os pecados todos os dias. Todos os dias
Se ajoelhe diante de Deus e peça perdão pelos seus pecados. Porque nós somos pecadores, irmãos. Nós somos pecadores, meu amigo, minha amiga. E eu não sou diferente de você. Nenhum pastor é diferente de uma ovelha. Porque todos somos homens sujeitos ao pecado. Por isso que Paulo diz, miserável que eu sou, quem me fará escapar dessa morte? Paulo diz que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero esse eu faço, porque o pecado que habita em mim faz com que eu tome essas atitudes. Estou aqui parafraseando. Então é isso que você deve fazer. Se arrependa de seus pecados e confesse ao Senhor Jesus Cristo. É assim que você deve tomar atitude para vencer o inimigo. É assim que você deve fazer, que você que está cansado de sofrer dos ataques do inimigo, que está te atacando por todos os lados, porque não é só esse inimigo, como eu falei, mas são muitos inimigos, e um deles, mais perigoso de todos, é Satanás, que vem com tudo que você pode imaginar de armas para te derrubar. Então siga os conselhos do profeta Samuel, se convida de todo o coração a Jesus Cristo, se congregue em uma igreja séria, que só prega a palavra de Deus, se arrepende de seus pecados e confesse ele ao Senhor Jesus Cristo. Não ao pastor, nem a padre, nem a homem algum, mas confesse ele a Jesus Cristo, porque é Jesus quem vai te ouvir, é Jesus quem perdoa pecado. A gente perdoa aqueles que pecam contra a gente, mas Jesus é quem perdoa todos os nossos pecados. Então, após a atitude do povo, quando o povo então tomou essa atitude de se converter de todo o coração, de se congregar e de se arrepender e confessar seus pecados, sabe qual foi o resultado? E sabe qual será o resultado quando você também tomar essa atitude de reconhecer que é um pecador, que é pecadora, porque a Bíblia diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que a Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos. Nós somos mentirosos e enganamos a nós mesmos. Então, se nós confessarmos nossos pecados, se convertermos de todo o coração, se congregar numa igreja séria, o inimigo, sabe o que vai acontecer com ele? Olha o que a Bíblia diz. Através do sangue de Jesus, ele redime, ou seja, ele resgata o seu povo, ele resgata você, que está sendo conduzido pelo inimigo, está sendo atacado pelo inimigo. Então, Jesus, ele vem para te salvar, para te redimir. No versículo 9 aqui de Samuel capítulo 7, 1 Samuel capítulo 7, diz assim: Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Então veja, foi necessário Samuel sacrificar um cordeiro para salvar o povo, para Deus então salvar o povo das mãos dos inimigos. E quem é esse cordeiro que salva toda a humanidade? O apóstolo João, na sua carta, no seu evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz que eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus Cristo. Então veja que quando João Batista viu Jesus Cristo se aproximando, ele disse: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meus queridos, Jesus é o cordeiro que através do seu sangue resgata todos das garras do inimigo, todos do pecado, todos que estão sendo aí escravizados pelo pecado, todos que estão sendo escravizados por Satanás. Só o sangue de Jesus é que nos resgata disso tudo. Então foi o que Samuel fez, sacrificou um cordeiro, e o sangue do cordeiro resgatou o povo de Israel, redimiu o povo de Israel, e o sangue de Cristo é que redime a todos nós dos nossos pecados. Então Deus redimiu o seu povo e Deus ouviu a oração. Porque Samuel disse: vocês vão se congregar e eu vou orar. E certamente o povo lá na congregação também orava ao Senhor. E quando a congregação ora ao Senhor, Deus ouve a oração da congregação. Veja que no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 29, diz assim: o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração do justo escutará. Os ímpios não. Pode gritar, pode orar, rezar, fazer o que quiser. Deus não vai ouvir. Mas a Bíblia diz que aqueles que são justificados por Cristo, pelo sangue do Cordeiro, que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, a oração desse Jesus vai escutar. Quando você se converte a Jesus, você passa a ter acesso a Deus. Você passa a ter acesso a Deus através das orações
que ela passa por Jesus e chega ao trono de Deus. Aqui em Apocalipse capítulo 8, versículo 4, diz assim: e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então, quando você está no caminho errado, longe de Deus, o inimigo está te atacando, você chora, lamenta, clama, Deus não vai te ouvir. Porque a Bíblia diz que a oração do ímpio, Deus não ouve. Mas quando você se converte de todo o coração, e quando você se congrega com o povo de Deus, para prestar culto a Deus, só a Deus, louvar o Senhor Jesus Cristo, então Deus começa a ouvir as tuas orações. As orações pedindo que o inimigo que está te atacando, seja aquela enfermidade, meu irmão, minha irmã, que está te atacando constantemente, que está te machucando, que deixa você muitas vezes sem dormir, ore a Deus que Ele vai te ouvir. Ora sem cessar, porque a resposta, como nós já sabemos, é sim. Espere. Na questão da oração, algumas pessoas dizem não. Ele pode certamente responder não quando a oração é uma oração sem sentido. Dizem que a resposta da oração é sim, não espere. Certo? O não é quando você pede algo que não é bom para você, que Deus sabe que não é bom para você, mas aquela oração que você precisa, que você sabe, e Deus sabe que você precisa sair dessa situação, Ele pode dizer: espera, continue orando, porque a oração do justo é o contentamento de Deus. Ele espera que você continue orando, e no momento certo Ele vai agir. Então faça isso, porque o que aconteceu quando o povo começou a orar, quando o povo se converteu de todo o coração, se congregou e começou a orar, então Deus começou a ouvir as orações. E quando Deus escutou as orações, o inimigo foi derrotado. O versículo 10 diz aqui, então: e sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Então veja, no momento que o povo estava adorando o Senhor, congregados, o inimigo então se aproxima, porque o inimigo fica irritado quando o povo está buscando ao Senhor. E você está vendo que esse inimigo está afastando a comunhão do povo, está afastando as pessoas da congregação, porque sabe que quando nós estamos congregados nós somos fortes. Por isso, meu amado, minha amada, meu irmão, você que é crente, não deixe de se congregar. Quando terminar essas proibições, essas quarentenas, corra para a sua congregação e nunca mais se afaste de sua congregação. Nunca mais deixe de adorar o Senhor Deus, porque no momento que nós estamos nos congregando, louvando a Deus, o inimigo fica irritado. E é nesse momento que ele procura nos atacar, mas aí é onde Deus age em nosso favor. É o que aconteceu aqui. A Bíblia diz que o povo estava oferecendo sacrifício. Olha, e sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, contra o povo. E o que foi que Deus fez? A Bíblia diz: e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Israel não precisou pegar em nada, não precisou nem pegar em arma. Foi Deus que fez um estrondo no meio do povo. Então esse inimigo que está nos atacando, esses inimigos que estão assolando o nosso planeta, espera, no momento certo Deus vai promover um estrondo que vai destruir todos esses inimigos, e não vai nos atacar, meu irmão, não vai nos vencer, porque a vitória é daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Então foi isso que aconteceu com o povo de Israel, não com o poder deles, porque eles estavam fracos. Mas eles se converteram de todo o coração. Eles prepararam o seu coração para servir só ao Senhor Jesus Cristo, exclusivamente só a Jesus. E eles confessaram os seus pecados, se congregaram e confessaram os seus pecados. Então Deus agiu em seu auxílio. Por isso que o versículo 12 diz: então Samuel
Então tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra Ebenezer quer dizer pedra de auxílio. Então veja que Samuel mostra ao povo que foi o apoio de Deus, foi o auxílio de Deus que garantiu ao povo a vitória contra o inimigo. Então, meus queridos, minhas queridas, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, a vitória contra o inimigo só com o auxílio de Deus. Então, como ter vitória sobre os inimigos? Se converta de todo o coração, preparando o seu coração só para Jesus, tirando todos os ídolos de sua vida. Se congregue numa igreja séria. E depois de se congregar, se arrependa de seus pecados, confessando-os ao Senhor Jesus Cristo. Aí sim, nesse louvor, nas orações, Deus vai começar a agir em seu favor. Faça isso, meu irmão. Tome essas atitudes que o profeta aqui nos ensina. Porque só assim teremos vitória contra todos os inimigos. Que esse é um que está agora presente, mas muitos virão pela frente. Nós precisamos estar convertidos, congregados e arrependidos diante do Senhor. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela palavra e abençoa todos que assistiram a esse vídeo. Que eles tomem a atitude correta diante do Senhor, se convertendo de todo o coração, se congregando e se arrependendo e confessando de todos os seus pecados e servindo só ao Senhor. É em nome de Jesus que eu oro ao Senhor. Amém.